Amigos e amigas, está chegando a hora do FIFA 22, está chegando a hora de fazer o seu time no FUT, no Ultimate Team. Eu sou o Thiago Arantes, estou aqui para tentar ajudar, para tentar mostrar algumas opções de times iniciais, de times baratos, para você começar a sua trajetória aí no Ultimate Team. Aqui você não vai encontrar o Neymar, não vai encontrar o Cristiano Ronaldo, não vai encontrar o Mbappé, porque é difícil tirar esses jogadores em pacotes, principalmente nos primeiros dias, e porque no início do FIFA tá todo mundo ali meio pobre, tá todo mundo com poucas moedas, por isso a gente vai tentar encontrar algumas opções de times que sejam mais acessíveis, que sejam aí mais fáceis para você adquirir já nos primeiros dias do jogo. A gente está no Futbin, para você que não conhece, para você que é iniciante, muita gente começando no FIFA agora, né, no FUT, o Futbin é uma bela base de dados para você saber preço de jogadores, para você montar times como a gente montou agora. Eu tenho 3 sugestões para você, são 3 sugestões de times que devem sair aí no mercado num preço bem baratinho. Não vou me arriscar um preço aqui, mas devem sair bem acessíveis para quem está começando agora, para quem ainda não sabe fazer trade, não sabe fazer tantas moedas. Então, temos 3 opções aqui para vocês. O primeiro time é esse time da Premier League, só com jogadores com menos de 80 de overall. São jogadores que não são muito conhecidos, a maioria deles, mas que dentro do jogo desempenham um papel interessante, desempenham aí boas funções e têm um nível legal para esses primeiros dias de FIFA. O goleiro é o goleiro do Leeds, o Meslier, é um goleiro muito ágil, ele é alto, então ele te dá uma vantagem muito grande em bolas paradas. O Meslier teve uma carta muito legal, uma carta Silver Stars, que é uma carta especial de prata no FIFA 21, e muita gente usou esse Meslier, mesmo na WL eu vi algumas vezes, enfim, numa WL que foi só com jogadores prata, ele foi muito usado. É um jogador que é um goleiro que tem boas condições de ser aquele goleiro meio bugadão ali que a gente fala, né? O goleiro que ele nas estatísticas ele é uma coisa, dentro do jogo ele é outra. Dupla de zaga, Godfrey e Konsa, 2 jogadores também pouco conhecidos. O Godfrey tem sido muito comentado por causa da velocidade 83, não tem tanta defesa, mas no começo do FIFA, um zagueiro com velocidade 83 pode te ajudar muito. O Konsa tem um pouco menos de velocidade, mas tem 79 de defesa. São 2 jogadores que devem sair num preço um pouco mais baixo. O Godfrey, no começo do FIFA, deve ser mais caro, mas depois, com a quantidade de pacotes que vão sendo abertos, é um jogador de overall 77, um jogador que é ouro comum, então ele deve sair muitas vezes nos pacotes, por isso deve cair o preço. Godfrey e Konsa são uma boa linha defensiva. Lateral esquerdo, eu vou com o Henry, do Brentford. É um jogador que não tem muita estatística defensiva nem de físico, mas ele tem 91 de velocidade. Isso vai ser muito importante nessa primeira fase do FIFA. Você ter laterais que consigam acompanhar os pontas, que consigam fazer uma cobertura das costas do zagueiro. Isso é muito importante. Pelo mesmo motivo, temos o Fredericks, do West Ham, na outra lateral, na lateral direita. São 2 jogadores sem muita característica defensiva, mas para o comecinho do FIFA, coloca os 2 na sua defesa. Você vai ficar bem coberto na questão de não levar a bola nas costas, de conseguir ganhar dos pontas, de evitar lançamentos longos. No meio-campo, 2 volantes africanos, né, de equipes pequenas da Inglaterra, o Mwepu, que é jogador do Brighton, jogador de Zâmbia, e o Onyeka, jogador nigeriano do Brentford. São 2 jogadores que a gente não usava muito no FIFA 21, no início do FIFA 21, mas que eles são interessantes para esse início de jogo. Mais de 80 de velocidade, mais de 70 de defesa, por volta de 80 ali de físico, conseguem segurar a onda nessa primeira etapa do FIFA. O seu meia, ou um segundo atacante, na verdade, esse time pode ser um 4-4-2, com o Rodrigo na frente ali fazendo o papel de segundo atacante. Rodrigo tinha uma carta muito boa no FIFA 21, carta de atacante. Agora ele é originalmente um meia nesse jogo, né, no FIFA 22, mas continua com uma carta interessante para os primeiros dias do jogo. Na frente é correria total, são jogadores que não chutam muito bem, que não passam muito bem,
mas que tem uma capacidade de imprimir velocidade ao time para você estar mais vezes na linha de fundo, para você conseguir mais vezes chegar perto da área. Daniel Podence, o português do Wolverhampton, muito rápido, muito ágil e que pode ter uma chegada para a área para poder, de repente, fazer aquele toque para trás, aquela jogada que o pessoal conhece como vovó, né? Que você chega na linha de fundo, cruza para o centroavante que está bem posicionado fazer o gol. O Daka, que é uma nova contratação, ele chegou ao Leicester, ele era do RB Salzburg, da Áustria, na temporada passada. Muita gente usava ele de substituto, chegou também para fazer parte aí desse time. E na ponta, um eterno jogador desse tipo de time inicial, Daniel James. Já usei demais o Daniel James, ele antes no Manchester United, um galês que corre demais, não chuta muito bem, não passa muito bem, mas faz aquele papel de desafogar o time no começo do FIFA, que é o que a gente precisa. Você precisa estar mais vezes no ataque, precisa ter mais vezes a bola no campo do adversário para tentar ali organizar alguma jogada mais ofensiva, alguma jogada mais aguda. Então esse é o primeiro time, é o time humilde da Premier League, todos os jogadores com overall abaixo de 80. Claro que se você tirar um Cristiano Ronaldo, um Bruno Fernandes, um Kevin De Bruyne, você adapta esse time muito facilmente. Esse é um time para o comecinho do FIFA mesmo, para você ali naqueles primeiros passos conseguir escalar jogadores que façam algum sentido dentro do que foram as características do jogo nos últimos anos. Segundo time, mais ou menos nessa mesma lógica, é um time todo da Liga Portuguesa. Liga Portuguesa, Thiago? Liga Portuguesa. Por que a Liga Portuguesa? Porque nesse ano ela vem com jogadores interessantes, principalmente na parte defensiva, e vem com jogadores que certamente terão preço baixo, porque são difíceis de linkar, porque a Liga Portuguesa não tem muita hype, não se fala muito da Liga Portuguesa, então a gente faz uma linha defensiva com o Adam, o goleiro espanhol. Eu escolhi o Adam e não o Vlachodimos, o goleiro grego do Benfica, ou o Marquezinho do Porto, porque o Adam é um pouco maior, uma questão puramente de altura, um pouco maior, um pouco mais rápido, por isso coloquei o goleiro do Sporting. Na defesa, Lucas Veríssimo e Pepe, os dois com velocidade acima de 80, com defesa acima de 80, devem ser muito vistos aí nos inícios do jogo. O Pedro Porró na lateral direita e o Grimaldo na lateral esquerda. O meio-campo com Uribe e Gedson fazendo aí o papel de volante. O Pizzi é um meia que também marca um pouco. E aí no ataque, o Dias e o Rafa, que são pura velocidade, os dois são muito rápidos, são jogadores que realmente têm uma característica de velocidade muito grande. E, diferentemente dos casos que a gente viu antes, do Daniel James e também do Podence, eles têm até um pouco mais de chute, têm uma qualidade um pouco maior. Então são dois jogadores que podem fazer essa chegada ao ataque pelas pontas, e o Darwin Núñez do Benfica, por ter muita velocidade para essa fase do jogo, por ter um bom chute, você pode melhorar aí com o estilo de química de caçador, seria o nosso centroavante desse time da Liga Portuguesa. Agora, o último time, que é um time absolutamente híbrido, é um time meio louco que eu montei aqui, só para você poder ver que tem muitas possibilidades dentro do jogo nesse início, né? O goleiro, eu vou usar o mesmo da Premier League, o Meslier. Na parte esquerda da zaga, a defesa toda do Leicester, o Fofana, né? E o Justin, dois jogadores com boas características. O Fofana não é tão rápido, mas ele tem boa defesa e bom físico. O Justin, um lateral interessante para esse início do jogo. Do lado direito da defesa, o Niakate e o Mukiele, são dois franceses da Bundesliga, os dois linkando ali com o Laimer, que seria o nosso primeiro volante. O Laimer é um jogador com muita qualidade. E na parte esquerda aqui da nossa escalação, aí por isso eu disse que é um time muito alternativo, peguei 4 jogadores da Liga Chinesa. Por que a Liga Chinesa? Porque é uma liga que tem jogadores interessantes. Os jogadores dessa liga saem muito nos pacotes, porque tem o overall, a classificação mais baixa, e são jogadores que geralmente as pessoas listam no mercado por um valor muito baixo. Então, você pode aí usar o Bakambu, o Boateng, o Anchapong. Os três são muito rápidos, os três você consegue imprimir uma velocidade muito interessante no time. O acaso, eu coloquei ali, não foi por acaso, com o perdão do trocadilho, mas porque é um jogador
um pouco mais de físico, um pouco mais de contenção para ajudar aí o Laimer no meio campo. E na ponta direita, o mito, o monstro, o gênio do FIFA, Silas, antes Silas Wamangituka, agora apenas Silas, que é muito veloz, tem uma capacidade de mudança de direção, de drible muito interessante, é 5 estrelas de skill moves, então você que gosta de driblar, você que gosta de fazer aí a sua graça, pode fazer desde o início do FIFA com esse jogador da Bundesliga. Ele linka no Bakambu ali num link bem interessante, né? Um link de nação da República Democrática do Congo. Então, realmente é um time muito alternativo, mas time que, quem sabe, para esse início de FIFA também sirva, também te ajude. Tudo que possa ajudar nesse início de FIFA é legal, todo tipo de informação que a gente possa compartilhar é interessante. Então, a gente tem aí 3 times. O time humildão da Premier League, o time da Liga Portuguesa e esse time alternativo aí com 3 ligas, com Premier League, com Bundesliga e com a Liga Chinesa, para você ficar de olho nesse início do FIFA. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha tido alguma ideia de algum jogador que possa servir para você. A gente volta com mais dicas do FIFA aqui. Não saia daí, até a próxima.